Bem-vindos ao nosso primeiro ObraCast, o podcast que vai falar sobre tudo o que é ligado à construção, investimento imobiliário e muito mais. Hoje temos connosco o Daniel Cadete, investidor imobiliário e responsável pela marca Com Licença. Olá, Daniel. Olá, Bruno. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado por teres aceito o convite. Daniel, já para começar, o que é para ti um imóvel ilegal? Olha, na verdade, há muitos imóveis que se podem enquadrar no imóvel ilegal. Imóvel ilegal, eu normalmente costumo dizer que são imóveis que não tenham licença de utilização. Ok. Então, por exemplo, imóveis anteriores a 1951, eu coloco aqui na mesma categoria de imóveis sem licença de utilização. Porquê? Porque apesar de estarem isentos, eles não têm licença de utilização. Muito bem. Portanto, é um dos tipos. Imóveis que, porventura, possam ter tido alterações ao longo do processo, alterações não licenciadas, são imóveis ilegais também. E imóveis também para os quais nunca foi emitida uma licença de utilização. Muitos imóveis às vezes são construídos à revelia, são construídos muitas vezes pela vontade do proprietário e, portanto, nunca colocados. Estamos a falar daqueles anexos e daquelas Exatamente, garagens. ou de barracões, adegas que são convertidas em habitação. Já agora, que tipo de ilegalidades assim mais comuns é que tu tens encontrado? Muitas vezes primeiro, coisas que nem têm sequer projeto. São construídas, às vezes moradias, 2 pisos, quase todas terminadas e vamos a ver, e não há qualquer projeto na Câmara Municipal. E, portanto, aí o trabalho é mais demorado, não é? Temos que ver se, efetivamente, o PDM permite aquele tipo de construção, se é possível nós fazermos um projeto e licenciarmos essa construção, mas também, e o mais comum, inclusive, são imóveis que, no passado, já tiveram um projeto aprovado e a construção no projeto estava de uma forma, mas, entretanto, ao longo do tempo, ou caducou e construíram a mesma, ou então, ao longo do processo, os proprietários decidiram fazer coisas adicionais. Lembraram-se que agora precisam ali de uma churrasqueira, de um anexo, se calhar de mais um piso, de um aproveitamento de sótão. Vão fazendo coisas à revelia do projeto. Essas coisas só são identificáveis se houver, por exemplo, uma denúncia de um vizinho, não é? Porque, caso contrário, é difícil... Depende até um bocado da própria construção. Há coisas que podem passar, mas há coisas que muitas vezes são gritantes. Por exemplo, o aumento de um piso ou ter uma moradia estar aprovada com 2 pisos e a pessoa vai e faz um terceiro ou um quarto ou um aproveitamento de sótão em que aumenta, por exemplo, a volumetria do imóvel. Okay. E já são coisas muito mais gritantes e que, como é óbvio, exigem uma alteração ao projeto inicial ou um projeto de alterações ou uma apresentação depois em telas finais das próprias alterações para que seja emitida a licença de utilização conforme a situação real do imóvel. Okay. Exatamente. Então, e diz-me uma coisa, qual é que é o primeiro passo ou como é que eu posso saber se tenho hipótese de legalizar um determinado imóvel? Por onde é que tu começarias? Eu acho que é importante começar pelo início, não é? Analisar primeiro a documentação. Não é? Okay. Analisar certidão predial, cadastro. Exatamente, tudo isso. Analisar se essa documentação, primeiro, entre elas, está uniforme, porque é importante para efeitos de escritura. E depois, se essa documentação condiz com aquilo que está no imóvel. Se há divergência de áreas, e de onde é que perceber também, se houver divergência de áreas, de onde é que elas vêm e o porquê dessa divergência. Depois, é utilizar, no fundo, todos os instrumentos que nós temos à nossa disposição e que podemos fazer uma análise de forma rápida. Normalmente, as câmaras municipais têm sistemas de informação geográfica que nos permitem extrair plantas de localização. Geoportais, não é? Exatamente. Analisar todas as condicionantes que existem para aquele lote, consultar o PDM. Então, eu normalmente faço tudo isso antes sequer de falar com a Câmara Municipal. Para eu até perceber se está em terreno urbano ou não, porque às vezes as pessoas acham que está e depois não está. Se calhar há 20 anos atrás esteve, mas os PDMs, o PDM vai alterando, não é? E vai sendo revisto. E, portanto, é analisar todo este enquadramento e perceber, ok, que condicionantes há, em que zona é que se enquadra este terreno, e aí sim, depois é necessário entrar em comunicação com a Câmara Municipal. Muitas vezes eu faço esta análise e às vezes eu consigo logo perceber que não vai haver viabilidade ou pode não haver viabilidade de legalização. Isso é interessante o que para estás a aquele dizer. imóvel.
Porque a noção que eu tenho é que a maior parte das pessoas, se calhar o primeiro passo que tomaria era pedido de informação prévia à Câmara, correto? E eu acho que essa análise que tu fazes poupa-nos muito tempo, ou poupa muito tempo e neste caso, comunicação com a Câmara, né? Que às vezes não é muito fácil. Ou até, eu acho até que tem outro efeito positivo, que é quando nós chegamos à Câmara, ou quando nós começamos a entrar em comunicação com a Câmara, nós já temos um conhecimento prévio do imóvel. E, portanto, é muito mais célere, vamos muito mais diretos ao assunto e é muito mais eficaz na comunicação com a Câmara, porque já temos uma base, não é? Já analisámos o imóvel em si e, portanto, já sabemos algumas condicionantes, já sabemos alguns contornos do imóvel em si, que nos vão dar vantagem também, entre aspas, na nossa comunicação com a Câmara Municipal. Mas depois, na comunicação com a Câmara, é muito importante analisar o contexto do imóvel, não é? Ou seja, qual é o histórico do imóvel? Se já houve algum projeto aprovado, não houve, em que ano foi? Será que esse projeto que a Câmara tem, essas plantas, condizem ou estão de acordo com aquilo que o imóvel está neste momento, com a realidade do imóvel? E depois é perceber, porque às vezes já me aconteceu casos em que eu fiz toda esta análise prévia, inicial minha. E havia algumas condicionantes, mas mesmo assim, pode haver até muitas condicionantes, isto é importante saber. Pode haver condicionantes, o terreno até pode estar classificado como terreno rústico, certo. Mas ainda assim há casos em que pode ser possível legalizar esse imóvel. Isto era uma coisa que eu te ia perguntar. Isto é importante. Agora, com esta coisa do simplex urbanístico, pelo menos a ideia que eu tenho é que tu tens um terreno urbano, se tiveres um terreno rústico que lhe esteja adjacente, tu eventualmente, sob determinadas condições, exato, consegues converter essa parte rústica em parte urbana. Consegues-nos explicar um bocadinho melhor como é que funciona? Sim, é assim. Isto é uma coisa que ainda está em aprovação, não é? E em termos práticos ainda não tem grande efeito. Mas a ideia é... Eu digo muito isto, que eu acho que esta medida, da forma como vai ser aprovada, ela na verdade não é para um particular. Ou seja, não é para ti que se calhar tens a tua casa e tens um terreno ao lado e queres construir outra casa. Okay. Ou não é para ti que se calhar vês um terreno rústico no Idealista e pensas que vais comprar esse imóvel para construir a tua habitação própria permanente. Não é para esses casos. Porque o próprio Estado, na forma como esta medida vai ser aprovada e implementada, ela é mais, digamos assim, para construtor, não é? Porque primeiro depende das câmaras municipais, não é? O ONU está muito nas próprias câmaras municipais, certo, e o poder de decisão, não é? Elas é que vão decidir se esse terreno rústico pode enquadrar-se numa alteração para o urbano. E depois, passando a urbano, esse terreno vai ter determinadas condições, ou seja, 70% vai ter que ser baixo custo, né? Para baixo custo ou para custos controlados ou para habitação acessível e tudo mais. Então tens ali só 30% que tu podes, desse terreno, que tu podes construir e definir livremente os preços ou definir livremente a sua utilização. Então um particular, ele não vai pensar nestes 70%, e só vai pensar nos 30%. E claro, nos 30%, não é? E muitas vezes o próprio particular não tem sequer capacidade para construir nestes moldes, nestes 70%. Por isso é que eu digo que este tipo de medidas não é bem para particulares. No entanto, era aquilo que eu queria dizer, que a análise prévia inicial do PDM, das condicionantes, ela não é suficiente. Muitas vezes eu dou mais um passo a fundo e entro sempre em comunicação com a Câmara Municipal. Porquê? Já tive casos diferentes. Por um lado, às vezes, já tive casos em que, em comunicação com a Câmara, não havia grandes condicionantes, mas depois percebi que não ia haver grande viabilidade de legalização, pelo menos a curto, médio prazo, porque já tinha havido tentativas, estava numa zona sensível, todas foram rejeitadas por motivos específicos e, portanto, dentro deste enquadramento, não seria possível. Mas também já tive casos em que, analisando o PDM, está em zona rústica ou em zona de proteção, mas há aqui uma questão que é muito importante, que é, se para um imóvel em específico, e aqui é a chave das legalizações muitas vezes, se para um imóvel em específico já tiver sido aprovado um projeto anterior à alteração desse determinado PDM, nós
regra geral, conseguimos sempre viabilizar a legalização. Se foi aprovado uma vez, não há por que não ser aprovado novamente. Exatamente. Ok. Ou então, é no fundo, a justificação é um bocado no fundo de se as câmaras não podem ir contra uma aprovação que elas próprias já deram. Certo. Vamos imaginar que aprovaram um projeto em 1978 para uma moradia. Em 2000 o PDM mudou, mas se pode até não ter sido emitida a licença de utilização, mas eu posso pegar nesse projeto de 1978, apesar de já, se calhar hoje, o PDM estar numa zona rústica, eu consigo muitas vezes, quase sempre, viabilizar a legalização por causa deste projeto. Se não houver projeto aprovado, é muito mais difícil, porque estamos sujeitos ao PDM. Ou seja, tu aferes, através da documentação e daquela análise inicial, tu ficas com uma boa ideia, ou melhor, ganhas argumento para depois ires falar com a Câmara, certo? Exatamente. E tu depois o primeiro passo com a Câmara, se calhar é consultares o próprio processo de construção, caso exista, ou caso já tenha existido. É consultar o histórico. Depois, numa fase posterior, muitas vezes eu marco uma reunião com o técnico da Câmara, porque aí nós conseguimos discutir, eles conseguem dizer-nos mais ou menos se é viável, se não é, com que parâmetros e tudo mais. E muitas vezes as pessoas pensam sempre que o pedido de informação prévia é o primeiro passo, mas se calhar muitas vezes pode nem ser necessário. Eu tinha essa ideia. Pode nem ser necessário. Aliás, então, mas imagina, já agora uma pergunta, e desculpa interromper. Nem todas as pessoas, ou não é qualquer pessoa, que consegue ir à Câmara. Imagina, por exemplo, que eu sou um comprador que está interessado em adquirir um terreno que vejo num portal imobiliário. Eu não tenho a autoridade para chegar lá e pedir informações sobre um terreno que não é meu. Depende. Depende do nível de informação. Ok. Para além dos pedidos de informação prévia, há uma fase prévia, que é um pedido de informação, chamemos um pedido de informação simples. Esse qualquer pessoa pode pedir? Esse qualquer pessoa pode pedir. Okay. Um pedido de informação prévia já pressupõe, das duas uma, ou a autorização do proprietário para colocar uma procuração, ou qualquer coisa. Até porque o pedido de informação prévia, a diferença grande é esta, que um pedido de informação simples, ele, para todos os efeitos, não é vinculativo. E o pedido de informação prévia já é vinculativo. E, portanto, daí esta diferença de que, ok, eu posso pedir um pedido, qualquer pessoa pode pedir um mas também vale o que vale, informação, vale o que vale, não é? E às vezes, isto lá está, depende um bocado da Câmara Municipal. Há câmaras que dão informação significativa logo no pedido de informação simples e há outras que, se quisermos ir mais a fundo na viabilidade de determinada operação... Já te obriga a conhecer o proprietário da imóvel. Sim, já te obriga a conhecer e a apresentar de forma diferente. Okay. Mas muitas vezes, para pedir certas e determinadas informações, isto lá está, depende da Câmara, mas muitas vezes eu apresento como promitente comprador. E às vezes eles viabilizam e conseguem dar determinadas informações dessa forma. É muito mais eficaz se for presencialmente. Do que pois a ideia que eu tenho, e nós já estivemos bastante ligados à parte imobiliária da coisa, a ideia que eu tenho é, imagina, se antigamente eu com um contrato de mediação consegui pedir qualquer documentação à Câmara, hoje em dia já é mais complicado. Hoje em dia já é mais complicado. É tudo mais está tudo mais burocrático, apertado, mais restrito, mais burocrático. Ok, boa. E já agora diz uma coisa, em termos do Simplex urbanístico que foi lançado do ano passado, tu já notas aqui alguma alteração relativamente aos processos que costumas acompanhar? Veio facilitar, veio dificultar, veio trazer mais papéis para cima da mesa? Como é que... Eu acho que veio trazer mais complexidade ao processo em si. E chamam-lhe Simplex. Exatamente. Isto é um contrassenso, não é? É verdade. Mas eu acho que veio acrescentar mais complexidade para todos. Em determinados aspectos, é óbvio que facilita, não é? Por exemplo, na questão das lojas, de converter para a habitação, facilita em certos aspectos. Facilita, por exemplo, na questão de eliminar aqui à partida o poder que o condomínio tinha sobre este tipo de operações. Certo. Antigamente bastava haver um condómino que não fosse da tua cara. Tinhas que ter unanimidade e agora não é necessário. E bloqueava-te o processo e não tinhas grande hipótese. Portanto, ao eliminar esse poder do condomínio, facilita um bocado aqui o processo e ele é mais direto. Mas eu acho que isto é a questão do Simplex, é no fundo um penso rápido
para o problema da habitação em Portugal. Não é? É como se tu tivesses um corte profundo, um problema profundo, mas simplesmente tapasses com um penso rápido. Não é? É claro que o corte profundo vai continuar, se calhar vais ver menos sangue, menos hemorragia, mas não vai resolver definitivamente o problema. Certo. E eu acho que o Simplex é um bocado isto para a realidade da habitação em Portugal. O grande problema que eu acho que existe e nós vimos isso em muitos processos ao longo de 2024, e especialmente nos primeiros meses, que foi as câmaras municipais nos primeiros meses andavam às aranhas. A perceber como é que elas iam encaixar todos os processos do Simplex nos processos Estavam que cada Câmara, exatamente, nos processos que estavam a decorrer e no próprio dia-a-dia deles, não é? Porque as câmaras, e o Simplex força um bocado, se for bem implementado, ele força as câmaras a trabalhar de forma diferente, certo, não é? Do que já trabalhavam. E eu acho que o principal problema está aí, nos próprios processos de cada Câmara Municipal. Hoje em dia, cada Câmara é uma Câmara, não é? Não há aquilo que se calhar funciona na Câmara da Almada. Bem, pelo que eu tenho ouvido, há muito pouca coisa falar da Câmara da Almada. Não vamos falar da Câmara é? da Almada, com o devido respeito. Vamos ao contrário. Aquilo que funciona na Câmara de Odivelas, Ok. se calhar não funciona na Câmara da Almada. Certo. Ou nem com os mesmos timings. Então, o facto Mas a ideia que eu tenho, desculpa interromper-te, é que supostamente o Simplex veio, o objetivo é uniformizar aquilo que é o modus operandi das câmaras municipais, não é? Coisa que ainda não aconteceu. E a previsão é claro que o Simplex contemplou medidas para que isso acontecesse a médio prazo, não é? Em 2026 a ideia é que exista uma plataforma que venha uniformizar processos e tudo mais. Ok. Mas neste momento, 2025, e falando também de 2024, eu creio que um dos principais problemas é esse, que cada Câmara continua a ter o seu modus operandi e, portanto, o Simplex não é implementado da mesma forma em todo o lado. Então, continuamos a ter algumas disparidades em relação ao mesmo processo, demora mais tempo num sítio e menos tempo noutra. Aqui nesta Câmara pedem um documento, na outra se calhar não pedem. Certo. E, portanto, isto, para quem está deste lado, para o investidor, construtor, promotor imobiliário, não há aqui um padrão. Eu não consigo não consigo ter tu tens um imóvel processo para único. legalizar em Odivelas, que se fores para a Almada vais ter que aprender a fazer... Exatamente. Okay. Aprender as manias ou os vícios dessa Câmara em É porque a ideia que eu tenho, não sei se concordas, é... Isto foi lançado ano passado do Simplex, sobretudo para isentar aquilo que era... Para já, as câmaras não tinham tempo para dar vazão à quantidade de processos. Ponto número 1 foi por isso. E eles acabam por isentar um bocadinho a responsabilidade. Ou seja, se eu mando tudo para a responsabilidade do técnico, eles... estão de cavalinho, estás a ver a ideia? Exatamente. Porque eles, no fundo, as câmaras municipais não têm, é isso mesmo, não têm recursos. Isto é um bocado dúbio, não é? Às vezes nós pensamos que, ok, as câmaras municipais não têm recursos para dar vazão a tantos projetos. Eu já acreditei mais nisso. Porque, na verdade, eu acho que é um bocado tem a ver com competência das pessoas que lá estão. Eu dou-te um exemplo. Eu sei de um processo que eu estou a acompanhar, um processo de legalização, em que já saiu a apreciação liminar. Ou seja, nós normalmente é apresentado um projeto de legalização ou de licenciamento de alterações e depois aquilo é analisado e dá lugar a uma apreciação liminar. Ou seja, eles analisam se todos os elementos estão corretamente instruídos, se não há nenhuma violação ao PDM logo à cabeça, e na apreciação liminar vem uma primeira resposta. Só depois é que é feita uma análise mais pormenorizada ao projeto propriamente dito e depois sai eventualmente uma aprovação ou um ofício que aprova. Até isto, quer dizer, não é muito diferente de um licenciamento, não é? Não. Tu, como sabes, tens licenciamento e comunicação prévia. O licenciamento, tu primeiro entregas a arquitetura, tens que esperar que a mesma seja aprovada. Exatamente. E depois de estar aprovada é que tu entregas a especialidade. Exatamente. No fundo é igual. Acaba por ser um bocado. Sendo que nas legalizações, em muitos casos, pelo menos nós tentamos sempre, e às vezes há enquadramento dentro da lei para isso, de isentar relativamente às especialidades. Depende um bocado da forma como o processo é instruído. Certo. Muitas vezes projetos de alterações isentam-nos muitas vezes de especialidades, porque lá está, nós já estamos a basear-nos um pouco no projeto original, existe, naquilo que existe, e então não temos forma de... No limite pedem das águas, os esgotos, exatamente. A estabilidade não faz sentido, se calhar pedir. Não faz sentido. Okay. Então, eu tenho, só para terem noção daquilo que eu falo, muitas vezes, da incompetência do pessoal das câmaras municipais, é que
há uma câmara em específico, Câmara de Louros, que eu tenho um ofício, antes da apreciação liminar, está para ser assinado pelo vereador e despachado há 4 meses. Isto faz algum sentido. Os tais estão sempre de férias. Exatamente. Aqui em Almada não funciona muito isto diferente. não faz muito sentido. Então, eu já sei, porque em comunicações, em chamadas, já fui lá e tudo, eu já sei o que é que diz o ofício. Mas para eu receber, e para estou há poderes 4 atuar, meses. tens que esperar pelo documento. Tenho que esperar, exatamente. E para poder enviar uma resposta e dar andamento ao processo, não o posso fazer sem que o vereador despache. Okay. Então, isto estar em sede de somente assinatura durante 4 meses não faz muito sentido. E eu também já tive casos em que a pessoa... Isto baseia-se muito em conhecimento também. Já fui a reuniões na Câmara, com técnicos da Câmara, em que me disseram que um determinado imóvel não é possível de ser legalizado. E na verdade consegui. E depois consegui. Porque olhando para o imóvel, olhando para o enquadramento de tudo, era possível legalizar o imóvel e foi legalizado. Então é um bocado... Depois como é que resolves isso? Imagina, o arquiteto, o técnico da zona, disse-te assim, não dá. Mas tu tens elementos que fundamentam, nomeadamente se calhar um projeto mais antigo, que tinha sido aprovado, que fundamentam a viabilidade de... Depois como é que tu resolves isso? Coloco o processo à mesma. Coloco um projeto... Pois é visto por outra pessoa, se calhar? Não, ele tem que ser bem instruído, primeiro que tudo. Okay. Corretamente instruído, sempre com base no projeto original, e esta é a chave. Com base, ou seja, pode até ser, muitas vezes, um projeto de alterações ou licenciamento de alterações decorrentes do projeto original. Agora é diferente quando a casa já não tem nada a ver com o projeto original. Certo. Aí já é muito mais difícil justificar certo tipo de operações. Mas é instruir corretamente o processo e esse processo ser apoiado por uma boa memória descritiva também. As pessoas muitas vezes pensam que a memória descritiva é só para pôr lá umas imagens, descrever um bocado o imóvel, mas uma boa memória descritiva pode fazer a diferença. Sim, no fundo vai fundamentar os desenhos que tu entregas. Não é? Exatamente. E fundamentar, inclui também um bocado do histórico, do porquê de nós estarmos a entrar por certo e determinado caminho. E, portanto, essa memória descritiva... tu queres fazer essa alteração. Exatamente. Então, essa memória descritiva é o que vai defender também um bocado os nossos interesses junto da Câmara Municipal. Muito bem. Já agora, eu queria-me focar, que, como estavas a dizer aí há pouco, daquelas conversões de espaços habitacionais para de espaços comerciais para espaços habitacionais, provavelmente agora, de todas as solicitações de legalização de imóveis que têm sido pedidas, se calhar esse é o grosso, não é? Sim. E aquilo que eu te pergunto é, para quem nos está a ouvir, imagina que eu tenho um resto de chão, ou tenho uma loja, quais é que são as condições, ou o que é que eu preciso de fazer primeiro para saber se consigo, antes de apresentar um hipotético projeto, para saber se eu consigo transformar a minha loja num T1 ou T2. Eu sei que existem áreas mínimas para cada tipologia, que aquilo tem que ter um determinado número de vãos e vidraçados, mas eu queria perceber um bocadinho melhor como é que se funciona essa operação. Já fizeste isso, claro. Sim, a análise é um bocado primeiro perceber onde é que se encontra a loja, não é? A localização e qual é o enquadramento. O mais fácil em termos de processos é converter espaços comerciais em habitação é quando estes espaços comerciais estão inseridos em prédios. Em prédios faz sentido. Habitacionais e que normalmente, às vezes há prédios que têm se calhar 6 frações, não é? Mas em que as duas do resto de chão são iguais quase ao restante do prédio. A implantação. Sim. Exatamente. Okay. Mas que na altura do licenciamento foram determinados como espaços comerciais. Nesses casos é mais fácil, porque já que não há grande alteração na fachada do prédio. Falta basicamente a cozinha, não é? Exatamente. Okay. Depois é ter em consideração que essas lojas têm que cumprir as condições de habitabilidade, de acordo com aquilo que nós vemos no RGEU, no Regulamento Geral de Edificações Urbanas, áreas mínimas, condições de habitabilidade. Sei que um T1 é 54, né? Um T2 é 70 e qualquer coisa, 78, ok, boa. Agora já não lembro ao certo se o T1 é abaixo de 40, eu sei que abaixo de 49, 50 já e pouco, tem que ser T0. Tem que ter T0, ok. Sim. Às vezes há formas sempre de contornar, de fazer um T0 mais um T0 mais isto ou aquilo, mas é que tem que cumprir esses mínimos. E depois, por exemplo, relativamente à cozinha, tem que existir, a extração de fumos tem que ser muito bem cuidada e muito bem feita. E se não existir? Se não existir, a cozinha ela tem que ser diferente. O sistema de exaustão ele tem que ser diferente
Pois, não pode ser para cima, tens que fazer aqueles de carvão. Exatamente. Tem que haver aqui um enquadramento Mas não diferente. condiciona. Não condiciona. Não podes meter tipo uma tubagem por fora como se fazia antigamente nos restaurantes, não é? É. Ok. Mas pronto, tudo isto tem que ser, eu aconselho sempre a arranjar um bom arquiteto para estar aqui em comunicação e garantir que as coisas são feitas da melhor maneira. Porque há, efetivamente, lojas que não são passíveis de ser convertidas. Mas tem que cumprir todas estas condições e a melhor forma é sempre estar em comunicação, ter um bom arquiteto e estar em comunicação sempre com a Câmara. Ok. Normalmente o arquiteto fazer um projeto, uma planta, podemos até em sede de reunião com a Câmara Municipal, muitas vezes eu faço isto, que é levar uma primeira versão do projeto e chegar lá e dizer ao técnico, olha, é isto mais ou menos que nós queremos fazer, é desta forma que nós queremos converter, levamos muitas vezes o desenho e o regeu ao lado para eles verem que nós estamos a cumprir todas aquelas condições e muitas vezes os técnicos, ou seja, os arquitetos da própria Câmara, conseguem muitas vezes dizer, porque eles já têm experiência, já sabem como funcionam estes tipos de processos e conseguem mais ou menos dizer se aquilo é enquadrável, se aquilo é convertível ou não. É importante fazer aqui a distinção. Eu normalmente digo técnicos, mas há aqui uma diferença, não é? Porque às vezes há técnicos que se chamam técnicos dentro da Câmara Municipal, mas eles não são arquitetos. Certo. E, portanto, daí a diferença de uma consulta Traz normal... um regeu a uma pessoa dessas é a mesma coisa que nos traz um livro de história. É. Certo. Então, estes técnicos, numa fase inicial, podem ser bons porque eles têm acesso à documentação, ao histórico, e, portanto, se eu quero analisar o histórico, vou a um técnico que me consegue dizer. Mas se eu vou analisar a viabilidade da legalização, já tem que ser com um arquiteto. E não com um técnico. Sim, eu estou-me a lembrar, por exemplo, imagina aquelas lojas ou aqueles espaços comerciais em que tu tens tipo uma área mais pequena em cima, que até tem um bom pé direito, 3 metros, mas depois tens uma cave enorme com 2 metros e qualquer coisa de pé direito. Essa parte, por exemplo, eu tenho essa curiosidade, que é... Imagina que eu tenho os 54 metros em cima e que tenho pé direito e vãos envidraçados e consigo legalizar essa parte. Mas essa loja em específico tinha uma cave para arrumos que tem um pé direito, por exemplo, de 2 metros. Eu nunca vou conseguir converter a parte de baixo para a habitação, ou vou? Depende se tem... Depende do, se calhar só para do arrumos. número de janelas. Não, imagina quantas janelas. Então, é arrumos. É só arrumos. Área técnica. A área técnica da casa. É o tal mais um ou o que for. Exatamente. Boa. Exatamente. Mais Boa. um, mais dois, mais três, depende um bocado porque não conseguimos ter quartos, digamos, normais. Porque qualquer quarto que esteja nessa zona vai ser sempre um quarto interior. Mas mesmo que tivesses janelas, também tens que garantir os 2,39 de pé direito, não é? Exatamente, os 2,40. Ok, boa. E dos processos de legalização que tu tens acompanhado, se tivesses que definir, seriam estes, né? Os que tens assim mais esta transformação de espaços comerciais para a habitação, ou tens outro tipo de processos de legalização? Na verdade, ultimamente nem tem sido mais este. Ultimamente já tem sido de casos de todo o tipo. Não é? Já apanhei casos em que... Eu vi uma moradia que tu postaste na internet, tiveste lá a partir um bocado, sim. branca. Essa foi uma legalização minha mesmo. Não foi o processo de outra pessoa que eu acompanhei, foi uma minha mesmo. Ok. E esse processo, aprendi muita coisa ao longo desse processo. Acredito. De como partir pedra, de como andar à cabeçada com os técnicos da Câmara e tudo mais, não é? No bom sentido. Certo. Mas essa legalização, por exemplo, era na Câmara de Odivelas. Ela demorou 7 meses, mais ou menos, desde o momento em que foi colocado o projeto na eu Câmara. tinha noção que foi. as coisas não... Era por ser Odivelas, se calhar. Depende Um abraço para Odivelas. Lá está. É o que eu digo, depende da Câmara Municipal. Às vezes as pessoas chegam até mim e perguntam-me assim: olha, Daniel, quanto tempo é a pergunta mais genérica que me podem fazer? Eu ia-te perguntar isso a seguir, por acaso está aqui nas minhas notas. E a resposta é sempre a mesma, que é depende. Não é? Não há outra mas imagina, resposta. Lembras-te do último que converteste? Eu estou a insistir, e perdoa-me, mas estou a insistir na parte dos espaços comerciais convertidos em habitação, porque eu, como proprietário de um espaço, quer dizer, é muito mais fácil eu transformar em habitação e rentabilizá-lo, seja para arrendamento ou para venda, do que vender uma loja, como nós sabemos e bem. A pergunta é, dos que tu acompanhaste, em termos médios, também era esses 7 meses? Era mais? Era menos? Se tivesses que definir um tempo médio para eu transformar um espaço comercial numa habitação, admitindo que existe viabilidade, o que é que tu dirias? É sim, desde o momento em que entra o processo na Câmara, talvez... Sim, vamos imaginar que tu já
fizeste aquele trabalho de casa primeiro. Eu para gerir expectativas, até de quem nos está a ouvir, Ok. eu Não, diria, é assim, isto é frontal, eu diria direto. entre 6 meses a 1 ano. Ok? Até não é muito, eu achava que era mais. Pode ser. Para gerir expectativas, porque às vezes as pessoas pensam que aquilo vai ser Admitindo que imediato. não tens que partir nada, né? Por exemplo, daquela casa que estavas a falar. Sim. Naquela moradia, por exemplo, nós tivemos que fazer... Aquilo demorou 7 meses, mas nós fomos otimizando partes do processo. Ou Ok. seja, eu coloquei o projeto à câmara, porque aquilo tinha um aproveitamento de sótão, tinha lá uma janela, teve que ser um projeto de alterações por causa disso. Ok. Mas em tudo o resto, o que é que nós fizemos para otimizar e para garantir que não havia que a Câmara não levantava grandes questões? Tínhamos o projeto aprovado, então em tudo aquilo que nós pudemos, igualámos a casa ao projeto inicial. Só Foste demolindo aquilo que podias Exatamente. demolir. Tinha sei lá, uma churrasqueira, um telheiro a mais, uma escada de acesso a uma zona superior que também não estava contemplada no projeto. Certo. Eles tinham feito o aumento da garagem, que depois nós retirámos esse aumento e repusemos a originalidade do projeto. Então, foi um bocado por aí que nós fizemos, que nós tivemos que fazer demolições e tudo mais. Então, nós colocámos o projeto à Câmara e antes disso fomos fazendo todas essas demolições. Portanto, quando o projeto foi aprovado, nós já tínhamos praticamente tudo feito para ser logo pedida a licença de utilização e ela chegar. Foram sensivelmente 2 meses até ao pedido. Ou seja, conseguiste e a ganhar aí emissão. bastante tempo, não é? Sim, Porque não tem mal nenhum tu começares a intervencionar tendo em conta que a arquitetura já estava aprovada. Não é? exatamente, sim. Ok, isso é É importante. repor aquilo que lá estava, na medida do possível, e naquilo que não era possível, teve que ser alterado em projeto de alterações. Boa. E, portanto, demorou 7 meses por ser Odivelas. Agora, eu, por exemplo, estou a acompanhar outro... Gostei dessa. É o que é, não é? Em Almada, se calhar, eram 2 anos. Não Vamos sei. falar sobre isso. Eu a última vez pedi uma planta para meter um imóvel à venda, aquilo demorou um mês e tal. E estamos a falar de uma folha A4 que é uma fotocópia, estás a ver? Nem sequer precisa de selo branco. E só para termos a ideia da diferença que é entre câmaras municipais, eu, por exemplo, Câmara de Odivelas, e depois mesmo dentro da mesma Câmara, há processos diferentes que, por um lado, uns processos podem estar otimizados e outros não. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu quero pedir, por exemplo, na Câmara de Loures, para pedir, já me aconteceu há pouco tempo, pedir uma certidão para comprovar que o imóvel é anterior a 1951 Certo. e que, portanto, está isento Isento de licença de utilização. Na Câmara de Loures, eles demoraram 2 dias a fazer isto, a emitir eu submeti o pedido Já tens lá uns connects. sem conectes. Sem connects. Pô, Por acaso dois tenho. dias. Por acaso tenho. Em Loures, Odivelas e em algumas Ok. câmaras por aí. Mas... 2 dias é tempo recorde. Pá, estás de parabéns. Estás de parabéns. E então, no dia a seguir, eles ligaram para confirmar aquilo que eu pretendia que estivesse na declaração. E falámos e eu disse-lhes o que é que eu queria. E no dia a seguir eles emitiram a declaração. Top. Em Odivelas, por exemplo, já demorou, também tive que pedir uma recentemente e demorou 3 semanas. Pá. E portanto, mas na mesma Câmara de Loures, eu tenho um processo, não é? Aquele processo que estávamos a falar há bocado, certo, está para ser despachado há 4 meses. Então, há mesmo dentro das próprias É casa a câmaras, casa, há esta disparidade de Se calhar prazos. também tem a ver com quem pega no processo, Exatamente. não é? Com quem analisa. É. Ok. E com o volume também de processos, mas em muitos casos eu acho que Coisa importante tem que haver uma que eu acredito que reformulação toda a das gente lá em casa também queira saber. Uhum. E custos para isto? É assim, eu Imagina essa casa, essa moradia branca que tu legalizaste para ti. Certo. Até pá, o custo do projeto a gente sabe, de alterações, 5, 6 mil euros, mas para a legalização e com taxas e não sei o quê, se tivesses que definir assim um custo médio, quanto é que custa eu legalizar a... É assim, por exemplo, nessa branca eu gastei 10 mil euros em todo o processo de legalização. Já com as taxas, com tudo? Já com as taxas, já com o projeto de arquitetura, com os termos que são necessários, termos de responsabilidade e tudo mais. 10 mil euros com isso tudo. Quando há projeto aprovado, nós conseguimos... Ou seja, pode até haver um projeto aprovado e alterações de áreas. Mas aqui há um aspecto importante que é, muitas vezes quando há um projeto aprovado, mesmo que seja antigo, há certas e determinadas taxas que podem já ter sido pagas. Então, se eu estou a colocar um projeto de alterações, que pode ter diferença de áreas até, sei lá, em 10, 20 metros quadrados e tudo mais, eu, agora, só vou pagar taxas sobre esses 20 metros quadrados adicionais. Só vou pagar taxas pela diferença e não pelo projeto todo. Então, daí nós termos também conseguido otimizar custos nesse sentido.
Ok. Mas pronto, em relação a projeto, na altura gastei se calhar 3.000 euros, 4.000 E euros. lembras-te de alguma loja que tenhas convertido em habitação, ou ajudado a converter em habitação? Tens noção mais ou menos das taxas? Depende sempre da área, né? Porque nós Sim, pagamos um depende da determinado área, valor por metro e quadrado. depois depende também, porque há ali o processo de cálculo não é muito simples, porque ele depois existe uma taxa municipal, há ali um coeficiente que depois é calculado, que isto depende também de câmara para câmara, Certo. mas se calhar podemos estar a falar só em taxas e processos, se calhar 5, 6 mil, pode ir por aí. Isto excluindo a parte do arquiteto, né? Fazer o desenho e não sei o quê. Não, com essa Já com parte. essa parte. Já com essa parte. Se calhar 6, Compensa, 7 pois mil... aquilo vale mais 50 ou 60 mil euros. né? Exato, compensa. Por isso é que há muita gente a tentar fazer isto. Certo. Agora, como é óbvio, depende também do arquiteto. Não é? Sei que há gabinete. Isto é uma questão de preço, é uma questão também de preço-qualidade. Há pessoas que se calhar fazem o processo mais rápido, mas o custo também se calhar é maior. Depende um bocado, há gabinetes de arquitetura que cobram muito para isto e é um bocado, é a tal história. Se os gabinetes de arquitetura percebem, e eles já têm percebido isto, que há cada vez mais pessoas a procurar este tipo de conversões, é claro que o preço também vai subir. Portanto, é um bocado por aí, 6, 7 mil euros, menos que isso, é difícil. Ok, então falando agora um bocadinho de ti. Como é que tu ajudas alguém, por exemplo, que queira legalizar um destes imóveis que estamos a tratar? Seja uma moradia num terreno rústico ou seja uma loja que eu queira converter. Onde é que o com licença, a tua marca com licença, onde é que entra nesse aspecto? Como é que tu contribuis para ajudar essas pessoas? É assim, hoje em dia, eu vou ser muito sincero, eu tenho alguns processos de legalização que eu estou a terminar ou a ajudar a legalizar, mas a curto, médio prazo e num futuro próximo não vai ser esse o meu objetivo principal, o foco principal do meu negócio. O foco principal do meu negócio neste momento é compra e revenda de imóveis, mais direcionado até para moradias. Ok. E isto, lá está, a minha empresa hoje em dia procura mais moradias anteriores a 1951 para, muitas vezes, na maioria dos casos, temos que regularizar áreas, retificação de áreas, levantamentos topográficos, tudo isso. Mas a nossa empresa agora está mais otimizada para esse tipo de processos. Certo. Agora, como é que eu ajudo e tenho ajudado pessoas para legalizar os seus imóveis? Eu, na minha página, eu tenho uma sessão, não é? A melhor forma das pessoas poderem chegar até mim e eu direcioná-las a como legalizar um imóvel específico é ao terem uma sessão específica que se chama Sessão com Licença comigo. Neste momento é a melhor forma que eu tenho para ajudar as pessoas. Em 45 minutos, se me enviam a documentação... No Instagram, é isso? Exatamente. Com licença no Instagram. Okay. Então, em 45 minutos, se me enviam o máximo de informação antes, quando fazem a compra da sessão, eu consigo analisar e nesses 45 minutos quase que dar um plano para a pessoa ou uma direção para a pessoa, o que é que ela tem que fazer. Isso é top. Isso é muito portanto, fixe. neste momento, em relação a legalizar imóveis para outras pessoas, é esse o foco. Okay. Porque o meu tempo tem que ser mais otimizado na própria reabilitação e na compra e revenda de imóveis. É claro que, dependendo da complexidade, nós também efetuamos investimento neste tipo de imóveis, não é? Imóveis sem licença de utilização, continuamos a fazer, mas em menor escala. Agora, a nossa maior escala e que estamos a fazer é em moradias anteriores a 1951, em que nós podemos investir à mesma, tem menos complexidade do que uma legalização. O facto de ser, que já falaste pelo menos 3 vezes, de ser anterior ou de procurares imóveis anteriores a 1951, prende-se com o facto de, teoricamente, serem mais fáceis de legalizar, correto? Exato. Eu posso evitar, na maioria dos casos, as câmaras municipais. É tão simples quanto isso. Já percebi. Portanto, eu tenho que ir à Câmara sempre, porque eu só compro imóveis anteriores a 1951 se eles tiverem a certidão da Câmara a comprovar que é anterior a 1951. Okay. Pois o processo em si, nós tentamos sempre evitar as câmaras. Portanto, o objetivo é muito simples, é ganhar escala em imóveis em que eu possa fugir das câmaras municipais, mas a médio prazo ter várias legalizações em que a minha empresa investe, com retornos maiores também, mas que vão garantindo a sustentabilidade da empresa a médio e a longo prazo. É um bocado este o objetivo. Ou seja, tu para um particular
tu basicamente tens essas sessões do com licença de 45 minutos em que traças em conjunto com a pessoa um plano ou uma direção do que é que ela há de fazer, certo? Mas é esse serviço que tu prestas, porque o teu foco agora está mais virado para a compra e a revenda. Exatamente. Okay. Eu posso até, depende muito do caso em si, posso ter abertura para um ou outro caso em termos de legalização. Aliás, eu, por exemplo, agora estou a acompanhar um prédio de 5 frações em que eu acompanhei a legalização. Também era anterior a 51? Não, esse foi mesmo legalização do início. Não tinha qualquer antecedente, não tinha qualquer projeto aprovado e diga-se de passagem que até foi relativamente rápida a aprovação. Nós aprovámos aquele projeto, Câmara de Odivelas. Agora as pessoas que nos estão a ouvir vão todas tu tens lá me desconectes, estou a ver. Aquilo foi aprovado em 3 meses. Epá. O projeto O sítio onde nós estamos, a comunicação prévia, que eu esperei que fosse aprovada, levou 9 meses. Foi tipo um parto. Pois. Mas também, como era das primeiras casas a serem feitas aqui na urbanização, eu não quis arriscar. Exato. Porque a primeira de todas, já agora a título de curiosidade, a primeira de todas que foi feita nesta urbanização, eles tiveram que mandar meia casa abaixo. Eu não sei o que é que eles fizeram, tiveram que mandar meia casa abaixo. E eu preferi esperar pela aprovação da comunicação prévia, apesar de hoje não ser necessário, para iniciar, neste caso, esta e a do lado. Mas continua a ser um risco, não é? A comunicação prévia. Assim, se tu tratares com um arquiteto que já tenha. Bem, não, imagina, que já tenha feito um projeto para determinada urbanização, porque o que é que eu acredito? Se tu tiveres um alvará de loteamento, tu tens basicamente as regras do jogo definidas, não é? Exato. Pronto, e se tu apanhas um arquiteto que já tem experiência de fazer projetos para essa urbanização, a probabilidade daquilo vir para trás diminui drasticamente. No entanto, uma questão de ressalva, quem tiver tempo, eu acho que é melhor esperar pela aprovação. Exato. Que erros é que tu assim, mais assistes nas pessoas quando tentam legalizar um imóvel? Primeiro deles. Irem logo à Câmara. Não, o primeiro é antes disso. O primeiro deles é primeiro comprarem E depois é que irem e ver. só depois é que Ok. tentarem perceber como é que isso se é um tiro no legaliza. escuro. Esse é logo um erro que é o mais comum. Eu não compraria, mas isso sou eu. Pois, exato, nem eu. E eu que conheço tu estás e tenho dentro do- experiência, eu não faço isso. Eu tenho que ter a Às vezes é certeza. aquela ânsia de segurar no negócio. Ou às vezes é o preço, está muito convidativo e isso, tudo é isso. mais, então vamos, eu vou agarrar isto e logo se vê. Logo sei o que é que dá. Mas mesmo eu que tenho experiência nesta área, eu tenho que ter sempre, claro que 100% de certeza, nem sempre temos, não é? A verdade é essa. Mas se calhar 80%, 90%, tem que haver ali um enquadramento que no limite nós consigamos justificar para legalizar aquele imóvel. Temos que ter alguma certeza, alguma base, algum projeto aprovado, ou Agora a lembrei-me segurança de do uma que não está PDM. aqui. Já te aconteceu contigo ou com algum cliente? Imaginem, vocês estarem à espera que conseguissem fazer ou aumentar X metros de área e depois chegar-se à conclusão que não conseguiam fazer 100, só conseguiam fazer 50. Já uma vez te aconteceu? Assim, eu já tive um caso de alguém que comprou um imóvel que tinha 3 pisos, Ok. pensou que era possível manter ou legalizar esse imóvel com os 3 pisos, mas nunca tinha havido projeto e o PDM ali só permitia a construção de 2 pisos. Teve que mandar um abaixo. Tinha que mandar um abaixo. Esse acho que foi assim o pior caso que eu acompanhei. Mas esse era depois de 51. Esse era um bocado... Pois, aquilo não tinha, né? Não Aquilo tinha nunca projeto teve, nenhum, nunca teve. Era posterior a 1951, porque se fosse anterior, nós conseguíamos viabilizar. Ok. Sendo posterior, não tendo projeto, não tendo nada, ficamos sujeitos ao PDM atual. Ou seja, para clarificar, se o imóvel tiver uma licença de utilização, ou mesmo que não tenha, tu venhas a saber que ele é posterior a 1951, é sempre um bocadinho dúbio, não é? Ou seja, estás a trabalhar sempre ali um bocadinho no fio da navalha. Exato. Se o PDM em si permitir, se o terreno for urbano, se não houver grandes condicionantes, é um processo de licenciamento normal. E, portanto, com mais dificuldade, menos dificuldade, Tu consegues aprovar. consegue-se. Ok. Agora, se o PDM não permitir aquilo que lá está,
aí já é mais complexo. Se não existir nenhum projeto, se não existir nada, aí já é muito mais complexo. Em relação à questão dos imóveis anteriores a 1951, acho que é importante clarificar que o enquadramento dos imóveis anteriores a 1951 tem a ver com a data de 7 de agosto de 1951, em que o RGEU, o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, entrou em vigor em muitas câmaras. Agora, isto é importante saber... Ainda hoje se baseiam quase todas nele. Exatamente. Nunca mais saiu nenhum regulamento novo. E não sei se vai sair tão cedo nesta matéria. Aliás, para calcular botão e não sei o quê, ainda é o RGEU. Exatamente. Agora, em muitas câmaras, a data que conta é diferente. Não é 1951. Porquê? Porque tem a ver com a data de implementação do RGEU nessa Câmara Municipal em específico. Há câmaras em que foi mais tarde. Ou seja, o 51 é o marco principal, não é? E há muitas que... Sim, mas por exemplo, a Câmara de Mirandela, se calhar aquilo só entrou em 60. Sim. Há outro, por exemplo, Loures entrou em 60 e qualquer coisa, 63 ou 64. Portanto, se eu tiver um imóvel que tenha 59. Sido construído em 59 ou 60, é anterior ao regime. À história da licença de utilização. Exatamente, e continua a estar isento de licença de utilização. Isso é interessante. Eu pensei que era tudo taxado a 51. Não, depende da data que o RGEU entrou em vigor no município. Okay. E, portanto, isto é importante saber. É muito importante saber porque, por exemplo, já tive casos em Loures em que, numa primeira instância, a Câmara não me queria passar a certidão e eu tive que ir provar que... Naquela antes, Câmara... Sim, eles sabiam a data, não é? Eles sabem, têm que saber, mal seria. Se calhar quem te atendeu, não. Pois, não sei. Mas eles, na altura, esse imóvel em específico, era uma coisa absurda. Eles não passaram a certidão porque, de acordo com o cadastro deles da altura, de 1951, aquilo era engraçado que até eram uns desenhos, aquilo eram os desenhos que parecem feitos à mão. Em folha de papel vegetal, como se fazia antigamente. Com os números, aquilo tudo confuso. E eles depois, o que é que eles fazem? Sobrepõem a planta de localização atual e com isso certificam se o imóvel teve alterações, se está muito diferente ou não. E havia ali, aquilo era um quadrado e aquilo, as pontas, elas estavam diferentes ligeiramente. Aquilo não se sobrepunha a 100%. Mas é surreal pensar que alguém, após 51, andou a alterar os cantos da casa para... É surreal. Só esses cantos, sim, é surreal. Então, nós tivemos que ir provar à Câmara Municipal que o imóvel que existiam plantas ou que o imóvel estava igual antes da implementação do RGEU naquela Câmara. Okay. São situações, complexas, mas com o conhecimento certo, às vezes, pode-se desbloquear este tipo de situações. Muito bem. Um segredo que tu nunca contaste. Estou a brincar. Não, para terminarmos. Que conselhos deixas a pessoas que estejam a pensar em comprar um imóvel usado, neste caso, para que não tenham surpresas desagradáveis? Pronto, lá está, é analisar muito bem a documentação antes de comprar, Marcarem uma sessão contigo? Exatamente. Ok. Não é? É o mais seguro e pode tirar muitas dores de cabeça nesse sentido, analisar a documentação, garantir que estão a dar os passos certos na compra dessa casa e que não estão a dar um tiro no escuro ao adquirir esse imóvel. E efetivamente é saberem com o que contar, não é? Porque muitas vezes isto nem só na legalização de imóveis, muitas vezes é até no investimento imobiliário, reabilitação de imóveis e tudo mais. É terem o conhecimento certo, não é? E serem humildes também. Eu acho que essa sessão pode poupar muito trabalho. Se não for de inscrição, quanto é que custa uma sessão dessa? 86 euros. Não estão a ver, por 86 euros vocês podem poupar uma série de dores de cabeça e de viagens infrutíferas à Câmara Municipal e conseguem logo perceber se o imóvel que estão interessados em comprar se tem viabilidade ou não para aquilo que vocês querem. Acho isso super interessante. Seja qualquer tipo de imóvel. Há pouco tempo eu tive uma sessão de alguém que tinha um imóvel em mãos anterior a 1951. E ele não sabia muito bem o que é que havia de fazer, não é? Porque apesar de ser anterior a 1951, dependendo do tipo de obra que nós façamos, ele pode cair em sede de licenciamento. Ou seja, podemos ter de apresentar licenciamento. Se nós começarmos a alterar a fachada, se começarmos a aumentar a volumetria do imóvel, a mudar janelas de sítio, coisas desse Tudo o que seja exterior, não é? Isso eu tenho essa consciência. E mesmo a nível de estrutura e tudo mais, podemos cair em sede de ter de licenciar o imóvel. E, portanto, ele estava com esta dúvida. Daniel, o que é que eu faço? Como é que eu posso reabilitar o imóvel de modo a aproveitar da melhor forma esta isenção de licença de utilização? E pronto, e ali nesta sessão nós definimos mais ou menos aquilo que ele tinha que fazer, qual era a ideia dele. Muitas pessoas têm esta dúvida em moradias, se
se a moradia só tem um piso, se eu posso aumentar mais um piso ou se posso fazer um aproveitamento de sótão. Muitas pessoas têm esta dúvida e, portanto, esta sessão é mesmo para desbloquear e esclarecer este tipo de questões. Eu acho isso brutal, sinceramente acho brutal. Acho que pode poupar, até porque, imagina, eu não sei se tu concordas comigo, mas a ideia que eu tenho é, tu podes ir à Câmara de Odivelas, ou de Loures, ou de Almada, hoje falar com uma pessoa e é um bocado como as finanças. Se tu fores a falar com uma determinada pessoa, diz-te uma coisa, se fores falar com outra pessoa, diz-te outra coisa. Exatamente. Não há aqui uma uniformização de informação. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E parabéns. Isto é muito... Eu acho que no investimento imobiliário, esta é a maior dificuldade, é uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas em Portugal, que é, eu vou a um sítio e dizem-me uma coisa, eu vou a outro e dizem-me outra. Não há uma linearidade em termos de processos. Eu, como investidor imobiliário, não posso ter uma linearidade ou um processo definido. É sempre assim. Sim, imagina, aquelas conversas de IMI, tu vais falar sobre as mais-valias às finanças da Costa e dizem-te uma coisa, e vais aqui às finanças da Almada e dizem-te outra. E eu dou-te um exemplo muito concreto, que é, nós, em moradias anteriores a 1951, na maioria das vezes, nós temos que corrigir áreas, corrigir documentação. Já agora queres só te explicar? Para urbanos, a diferença entre conservatória e finanças não pode ser, ou caderneta predial, não pode ser superior a 10%. Exatamente. E os rústicos podem ir até aos 20% em determinados casos, não é? Exatamente isso. E então, se a diferença for inferior a 10%... Está tranquilo. É tranquilo, não preciso mexer nada e está tudo ok. Se for superior, eu já tenho que fazer retificação de áreas. Levantamento topográfico e corrigir. Onde é que é mais fácil corrigir? Nas finanças? É nas finanças. Para não pagares o registro, preenches o modelo 1 do IMI. Ou seja, eu tenho sempre que alterar nos dois. Mas podes é tentar pôr o das finanças igual ao da conservatória. Na maioria dos casos que nós apanhamos, nem um nem outro. Nem um nem outro também, já percebi. Exato, estão os dois errados. Portanto, eu começo pelas finanças. Que é o mais fácil, é o mais fácil, aquilo depois demora um bocadinho. Exatamente. Certo? E depois, com isso, vou à conservatória. E registra. Na conservatória, o processo é mais complexo. Pois, eu tenho noção, só para também explicar lá em casa, que é, nas finanças, tu levas o levantamento topográfico, o termo de responsabilidade do topógrafo e preenches o modelo 1 do IMI. Exato. Ponto. Na conservatória, como é que funciona? É assim, normalmente eu levo tudo. Às finanças eu levo o levantamento topográfico, o modelo 1 do IMI, o termo, lá está, a responsabilidade do levantamento, sim. E plantas. Nem sempre é necessário, mas normalmente é importante para justificar e garantir que está tudo ok. Ok, boa. Às Plantas, vezes é necessário... termo, levantamento topográfico e modelo 1 do IMI. Isto para as finanças. Exatamente. Boa. E às vezes pode ser necessário também a escritura. Ou da aquisição do imóvel. Okay. Sim, para comprovar que somos os proprietários. Na conservatória é tudo igual, à exceção do modelo 1, que é um formulário específico da conservatória. Mas aí as plantas e tudo isso já ganham importância na conservatória. Aí é mesmo essencial. Levar as plantas, o levantamento, a escritura, levar o modelo 1. O modelo 1 que entregar. Então tu primeiro tens que entregar nas finanças. Exatamente. E depois é que vais à conservatória. Porque serve como base na conservatória o modelo 1 que eu entreguei, já com as áreas corretas e tudo mais. Depois, numa fase posterior até na conservatória, possivelmente eu terei que entregar a caderneta já atualizada. Que às vezes demora 3, 4 meses. Exatamente, sim. E não consegues entregar com o comprovativo do modelo 1? Com o modelo 1 normalmente conseguimos viabilizar, mas é mais uma vez aquilo que eu digo. Depende da conservatória. Exatamente. Mas é sempre este o processo. E onde eu queria chegar é, existe o regulamento ou o decreto-lei ou o código do registro predial, ele existe. E portanto, em moradias anteriores a 1951, muitas vezes há divergências de áreas, de terrenos, de casas. Inclusive, eu tenho um imóvel que eu estou a reabilitar que na caderneta dizia que tinha 28 metros quadrados, só. Eu vi esse vídeo. Eu olhei para Eu vi esse vídeo. Eu vi que aquilo tinha... E afinal tu entraste lá dentro e aquilo tinha 140 e tal. 6, 7 divisões, tinha uma escada, tinha altura para depois aproveitar o sol. E se calhar foi o antigo proprietário que queria pagar pouco em mim. Exatamente, foi. Top. Agora nós vamos, ou seja, já o fizemos, regularizar as áreas, não é? E portanto, em termos de área do terreno, como ela é também superior a 10%, a alteração, eu preciso de uma declaração dos confinantes. Certo. De todos eles. Da esquerda, da direita, de trás. Só não tinhas à frente que era a entrada. Exatamente. Agora imagina a complicação. Eu ir a contactar depois se calhar quem mora lá é um inquilino, o proprietário está fora do país, na Suíça, está noutro sítio, e isto traz complexidade ao processo.
Mas, no código do registro predial, existe lá uma linha específica de erros de medição, que estes imóveis enquadram-se nisso. E há uma linha que diz que é possível regularizar ou retificar as áreas sem necessidade da declaração de confinantes se nós levarmos o levantamento topográfico, se houver o termo do topógrafo em como o termo está correto, em como o levantamento está correto, assume a responsabilidade. E neste caso tens de fazer por fora e por dentro. Exatamente. Okay. E lá está, a planta. Normalmente, eu trabalho sempre com um topógrafo, com um arquiteto, para automatizar isto e já está o processo bem oleado. Agora, existe esta linha no código do registro predial, portanto, em teoria, todas as conservatórias deviam seguir isto. Mas a verdade é que isto não acontece. Há umas que seguem, outras que não seguem. Não diria nada disso. E isto depende sempre do entendimento do conservador daquela conservatória. Então, se só o conservador não lhe apetecer... tens que ir registar ao outro lado. Tenho que ir registrar ao outro lado. É o que eu tenho feito. É, né? E, portanto, sim, às não vezes faz muito nós sentido. vendemos imóveis e vimos a descobrir que aquilo foi registado lá não sei para onde. Não é? Exatamente. Então há esta disparidade de entendimentos. Não é? Ou seja, existe um código que devia regulamentar a forma de funcionamento de todas. Mas depois é como as câmaras, mas cada uma funciona de cada sua uma maneira. funciona como quer. E, portanto, eu acho que o problema da habitação em Portugal é muito mais fundo do que aquilo que as últimas medidas querem fazer parecer. Sim, eles vieram para simplificar, mas supostamente não... Sim. Então, já, última pergunta para terminarmos. O que é que tu achas, como estamos a falar dos problemas de habitação em Portugal, sabemos os dois que as medidas que foram implementadas até à data não são suficientes para fazer face àquilo que é a demanda, não é? O que é que tu achas que deveria ser feito a nível governamental ou a nível do Estado para otimizarmos aqui o acesso à habitação por parte das pessoas ou da maior parte das pessoas? Sim, eu acho que principalmente é ouvir também, ou é o próprio governo, o próprio Estado, ouvirem quem está no terreno. Eu acho que isso também é importante. É dar estímulos a quem constrói, a quem reabilita imóveis, para que isso seja feito com maior escala. Porque o problema é a falta de oferta que existe face à procura, não é? Então, por exemplo, o IVA a 6% na parte construção da mão de obra e reabilitação. Para toda a reabilitação urbana, eu acho que deveria ser. Não só nas áreas de reabilitação urbana, mas eu acho que isso devia ser... Porque isso é um incentivo para nós, não é? É uma Se bem que há muitos empreiteiros que tentam ali fugir um bocado à história dos 6%. Sim, mas quem quer fazer as coisas como deve ser, claro, não é? Tem que olhar para isso. Depois, honestamente, sabes o que é que eu acho? Eu acho que o Estado, ele quer sempre ter o controlo de certa medida em tudo, não é? Por exemplo, esta questão dos terrenos, da conversão de terrenos rústicos para terrenos urbanos. Podia ser uma excelente medida se o Estado retirasse esta brincadeira dos 70% para... E da história com da custos habitação controlados. Sim. E os custos controlados, não sei se vocês já viram, mas existe uma tabela, mais ou menos para cada zona, dos custos. Aqueles custos não fazem sentido. Não, aquilo é 500 euros por metro quadrado e 600 É surreal. Onde é que eu vou conseguir construir assim? Com o IVA 23 não consegue. Não há hipótese. E, portanto, eu acho que até são colocadas medidas que podem fazer sentido, mas há sempre contornos que depois acabam por inviabilizar esse tipo de medidas para aumentar a oferta. E, portanto, o IVA a 6% seria uma delas, dar mais incentivos para o pessoal construir, esta conversão de terrenos rústicos em urbanos seria uma boa medida. Ou seja, otimizar aquilo que é a legalização de urbanizações. Exatamente. E padronizar os processos a nível de câmaras municipais. Isso é que eu acho que vai ser a parte mais complicada. Facilitar. Quando eu digo facilitar, não é a nível de projetos de arquitetura mal feitos ou algo assim e fechar os olhos a isso. Quando eu digo facilitar, é fazer os construtores e promotores e investidores ganhar tempo nos processos. Porque hoje em dia é uma coisa muito burocrática. Por exemplo, não faz sentido eu estar 4 meses à espera de um despacho. Não faz sentido, às vezes, estar 1 ano à espera da aprovação de um projeto qualquer. Então, otimizar tempo para quem anda aqui no mercado, eu acho que é fundamental também. Então, há muita coisa que, a nível das câmaras municipais, devia mudar. Se tivermos uma uniformização de processos ao longo do país todo, eu sei que isto é complexo, mas quer dizer, é complexo, mas não deixa de ser uma coisa que tem que ser feita, não é?
Então, se isso começasse a ser feito, se calhar começamos aqui a alterar o paradigma da construção em Portugal. Eles andam mais preocupados em fazerem eleições atrás de eleições. Exato. Pois, e já para não falar disso. Daniel, muito obrigado pelo teu contributo. Obrigado. Tenho a certeza absoluta que toda a gente ficou a perceber muito mais sobre como podemos, ou se existe ou não viabilidade de nós legalizarmos determinado imóvel. Desejo toda a sorte. Se quiserem seguir o Daniel, com licença, no Instagram, ele tem umas sessões brutais que nos poupam o trabalho de irmos à Câmara Municipal perguntar se podemos ou não podemos fazer determinada coisa. A página de Instagram é ucadete.pt, desculpa. Então, eu pensei, mas tu tens a outra também. Não, só tenho essa. Depois a minha marca está assente no nome com licença. Ok, Mas então, a página do Instagram é ucadete.pt. Página do Instagram, ucadete.pt. Eu essa sabia qual era. Um abraço e até ao próximo ObraCast.